E aí, pessoal, vamos para mais um tópico super relevante, que é a integração com APIs externas. A gente vai ver como realizar essa integração dentro do contexto do nosso projeto do Café com Pão, chamando uma API de receitas. Tá? Então, a ideia aqui é a gente cadastrar, fazer a consulta e exibir isso dentro da nossa aplicação do Django do Café com Pão, chamando essa API. Tá? Qual vai ser o fluxo principal? Então, a gente vai ter aqui uma API de receitas, a gente vai fazer um pré-cadastro, vai gerar uma chave, vai ser uma API externa. E aqui a gente vai ter o Django, tá? A nossa aplicação aqui. E, em determinado momento, a gente vai trocar dados aqui com essa API, a gente vai passar aqui uma consulta, uma query, e a gente vai receber de resposta um JSON, que a gente precisa processar e para poder gerar a nossa aplicação, tá? E qual que vai ser a lógica? A gente vai ter uma view, essa view vai ser baseada em função, então vamos pensar aqui uma view, receitas, tá? Uma view que é uma função. Essa view naturalmente vai ter uma rota, tá? Uma rota, uma rota, barra receitas, buscar, por exemplo. Então o usuário vai entrar aqui, a gente vai renderizar naturalmente um template que tem essa busca e esse usuário vai poder passar aqui, fazer uma nova requisição, passando uma query de busca, por exemplo, pão. Em inglês, né, essa API, então bread, por exemplo. E a gente vai consultar aqui, repassar, tá? Então o nosso back ele vai criar aqui a consulta no formato esperado da API, obter o retorno JSON, ele vai a gente vai processar esse JSON, tá? Então aqui a gente vai fazer uma requisição, eh, um JSON, parsear ele e passar para o contexto. Aí aqui a gente vai gerar a nossa o nosso HTML renderizado, tá. Gerando HTML renderizado, já com o resultado da consulta, tá. Então, aqui é uma visão mais geral aqui em cima do processo, e aqui como vai funcionar na prática. A gente vai ter aqui uma requisição vindo na rota, essa rota passa a view que dentro do Django vai fazer a consulta lá na API, retorna a resposta, a gente renderiza o HTML e retorna para o usuário. A gente poderia fazer disso de outro jeito? Poderíamos. A gente poderia, direto aqui do HTML, usando o JavaScript, fazer a consulta aqui nessa API, tá? Então, essa seria uma alternativa. Usar JavaScript para fazer a query e parsing do JSON e renderizar né, renderizar o HTML no cliente, client-side rendering. Essa poderia ser uma alternativa, mas que a gente teria que tomar um certo cuidado, porque para isso funcionar, a gente precisa da API Key, tá? Essa requisição aqui inicial, ela vai ter uma chave que permite a gente fazer as consultas. E disponibilizar essa chave no cliente é uma falha de segurança, tá? Então o ideal seria a gente ter um mecanismo de proxy aqui para fazer isso. Então, já que a gente vai passar pelo servidor e estamos trabalhando no modelo de server rendering aqui com o Django, vamos fazer direto aqui da view a chamada usando Python, o parsing e a montagem do HTML, tá? Mas é bom saber que existe sim essa alternativa. Em alguns casos, onde a gente tem uma API aberta, onde essa chave não é crítica, a gente poderia usar o client-side rendering diretamente aqui. Então, vamos ver como que isso aqui vai ficar, como que isso aqui vai funcionar na prática. Abrindo aqui a nossa aplicação do Café com Pão.
A gente vai ter aqui um link receitas, a gente vai poder digitar, como eu falei, a API está em inglês, ao clicar em buscar, esses resultados aqui, eles estão vindo da API, tá, essas receitas aqui. A gente vai ter aqui um botãozinho de ver receita, onde a gente vai mandar para o site. A gente poderia pegar o resultado, fazer o mesmo processo e renderizar essa receita dentro da aplicação, mas eu não ia fugir muito da lógica, que a gente já está fazendo aqui para fazer a busca. Então, para simplificar, a gente vai fazer esse processo, busca e manda ele para a página original da receita. Então esse é o processo final, vamos começar a implementação. Vamos abrir aqui o nosso código. A gente vai ter que criar uma view nova, colocar ela aqui embaixo. Vamos, eh, vamos trabalhar com view baseada em função. A gente poderia fazer isso com uma view baseada em classe? Poderia, mas ela ficaria super customizada e na prática não ia, eh, a vantagem dela não é muito grande, tá. Então, por isso que a gente vai fazer com a view baseada em função, já que a gente quer ter um controle maior da lógica. E essa aqui é a nossa view, tá. Então vamos primeiro importar algumas coisas aqui que estão faltando, e a gente vai, eh, também, explicando, tá. Então, a gente vai importar uma lib chamada requests. Na verdade essa aqui é uma dependência nova nossa, a gente precisa adicionar ela lá no requirements, requests, essa é uma lib para fazer requisições, tá. Existem outras, vamos instalar então, pip install -r requirements. Uma também alternativa é a HTTPX, né, que ela vai fazer, requisições de modo assíncrono. Requests é mais famosa, mais utilizada, mas as 2 vão servir para o mesmo propósito. Vamos usar requests aqui por ser uma muito utilizada, bastante estabelecida dentro da comunidade do Python. Vamos importar também os settings, porque a gente vai salvar nossa chave da API lá nas configurações do Django. Vamos usar variáveis de ambiente para isso. Já vai aproveitar e ver como isso funciona, tá. Então, a lógica principal está aqui dentro. Nós vamos usar essa esse serviço chamado Spoonacular. Procurar aqui no Google, Spoonacular Food API, é uma API gratuita de receitas, de alimentos, enfim, tem muita coisa aqui. A gente vai usar para busca de receitas. Então acessando a API, em Developers REST API, tem toda a documentação explicando, a gente precisa fazer o cadastro e gerar aqui a autenticação, gerar a API Key e depois realizar as chamadas, tá. A gente vai usar uma única chamada que é de search. Então esse método search, ela tem uma série de parâmetros que eu posso estar utilizando para customizar a nossa chamada. A gente vai fazer uma busca simples, vai obter o retorno JSON, vão processar esse retorno e mandar e gerar nosso HTML e renderizar ele no servidor, a partir da consulta com essa API. Então o primeiro passo que eu fiz foi cadastrar, seguir o passo a passo para gerar a nossa API Key, e aí a gente vai configurar lá nos settings, tá. Então a gente vai configurar isso como uma variável de ambiente. Variável de ambiente, vamos usar aqui o nosso ponto .env, inclusive já está aqui disponível, a gente vai usar só essa aqui, as outras eram alguns testes que eu estava realizando. A gente vai usar essa aqui eu já deixei pré-configurado. Talvez se vocês usarem a mesma API aqui não vai funcionar, porque ela tem um limite, enfim, não, mas podem usar essa mesma, não é um problema. Eu recomendo vocês criarem de vocês, tá. Então, configure um arquivo chamado .env, coloque uma variável de ambiente chamada spoonacular underline API underline key e o valor da chave. Abrindo os settings, a gente vai configurar essa variável, tá. Então, spoonacular API key, aqui a gente vai ler essa variável usando o environ, tá. A gente precisa importar
também essa mesma, a libOS, que é para lidar com o sistema operacional, e vamos usar o Environ, que é para ler as variáveis de ambiente, .get Macular API Key. A gente precisa importar esse cara aqui, import OS. Agora sim vai funcionar. Então, como que funciona as variáveis de ambiente? A gente necessariamente precisa carregá-las, tá? Então, uma forma de carregá-las é usando uma ferramenta chamada direnv. O direnv, como que ele funciona? Quando a gente entra num diretório, ele vai procurar um arquivo .env e vai carregar os valores que estão definidos nesse arquivo como .env como uma variável de ambiente. Eu recomendo que vocês instalem o direnv no sistema operacional de vocês. Se estiver usando Windows, é só instalar com o winget, ele vai funcionar, tá? O winget install, pode dar o search, o winget search direnv e depois o winget install, o ID ali do direnv. Vocês já vão ter ele funcionando. Na prática, ao entrar num repositório, ele precisa carregar. Vou fazer o teste aqui. Então, plus, a gente der um eco não, print, olha, eco mesmo, isso com Nacular API Key. Ele não está achando aqui. Deixa eu ver se ele carregou. Direnv carregado. A gente criou, deixa eu ver se eu criei aqui, .env, tá certinho. Direnv reload. Reload. Status. Bom, vou fazer o teste. Acredito que já está carregando. Se não tiver, ele vai dar um erro. Tá? Manage.py, run server, vamos ver. Ele carregou, então a princípio ele leu aqui a variável. E agora a gente vai usá-la aqui dentro dessa view. Tá? Então aqui eu tenho a busca das receitas. A gente vai estar carregando aqui, pegando as variáveis que estão indo na carry string. Se houver alguma, significa que a busca está sendo realizada. E aí eu vou fazer a consulta na API dentro desse try, dentro desse try catch aqui, esse try accept. Carregar a API key, essa URL de busca da API que a gente está utilizando. Vamos passar como parâmetro a busca que está vindo. Lá do template, a gente quer setar aqui 12 resultados de retorno. A gente poderia colocar mais ou menos, não tem problema. O requests.get vai fazer a requisição na API. A gente vai aqui dar um raise se por acaso der algum erro. Então a gente vai querer é, dar um raise numa exceção, dependendo do status. Se der esse erro, a gente vai capturar ele aqui. E vai trazer uma mensagem de erro para o usuário. Aqui a gente vai fazer o parsing do JSON e vamos ler os results, que são os resultados da busca, colocar isso dentro das receitas, de uma variável chamada recipes. Vamos passar isso para o nosso HTML, tá? Usando aqui o contextozinho. Então, vamos ter que criar esse HTML, dentro de templates recipes search.html, para a gente ver isso funcionando. Então, vamos criar aqui recipes e search.html. Vou pegar o template já pronto, agilizar o nosso processo. E esse template ele é bem simples, tá? Então, na verdade, ele tem aqui dentro da Hero um formulário com um único input, que é o input de busca. Digite aqui sua busca e é aqui que a gente vai colocar a variável carry. Carry é a busca que a gente passa para a API.
Se por acaso houver um erro, a gente apresenta esse erro aqui. Se houver uma busca, a gente vai colocar os resultados, a gente sabe que tem resultados. Então, se houver recipe, são os resultados das receitas que a gente está passando aqui dentro desse data.getResults. Recipes estão os resultados da busca. E aqui a gente vai criar cards, é uma grid, e a gente vai ter aqui para cada receita um cardzinho. A gente coloca a imagem, coloca o título da receita e um botãozinho ver receita, que a gente abre ela, uma nova página. Tá? Se por acaso não tiver nenhuma receita, a gente coloca um alerta aqui de nenhuma receita encontrada para aquela busca. E se por acaso não tiver sido digitado nada, a gente vai só colocar, ó, digite acima que você gostaria de cozinhar. Feito isso, precisamos criar a nossa rota. Vamos criar aqui a rota de receitas. Tá? E aqui, na verdade, é Recipe Search, se não me engano. Aqui não é receitas lists, é Recipe Search. Recipe Search, Recipe Search. Aqui, pronto. E vamos criar lá no nosso header, nosso menuzinho, um link para receitas. Aqui, Recipe Search. Recipe Search. Deixa eu ver se está no plural, no singular. E vamos colocar aqui em cima também. Prontinho. Aí, opa. Beleza. Servidor rodando. Vamos ver se vai funcionar. Se está lendo corretamente a nossa variável. Ele deve funcionar. Vamos dar um F5. Que eu acho que está rodando o outro servidor. Agora sim. Correto. Cestas, receitas. Bread. E beleza, funcionou. Maravilha. Então aqui a gente está lendo já está fazendo todo o processo, tá? A gente está fazendo a busca, quando a gente digita aqui, essa busca ela vem nessa query string e a gente passa essa consulta para a API externa, pega os resultados, pega aquilo que importa, coloca na variável recipes, renderiza isso no nosso HTML aqui dentro dessa lista de cards, e que é exatamente essa lista que está sendo renderizada aqui. A imagem com o título e um botãozinho para ver a receita. Aí quando clica a gente abre essa nova página. Então é isso. Com isso a gente já sabe como fazer chamadas em APIs externas e processar esse resultado para a melhor regra de negócio que faça sentido dentro do nosso projeto. Legal?